tarde a todos. Senhoras e senhores, que possamos agradecer aos nossos benfeitores espirituais, a casa pela oportunidade de nos encontrarmos todos aqui nessa Assembleia para reforçar nessa noite o hálito de Deus em nossos corações, iluminando cada vez mais as nossas consciências. Agradecendo a oportunidade a seu Cleólogo e toda a equipe da UNEC que nos deu a oportunidade de engrandecer os nossos conhecimentos e aprendizado para que trouxéssemos aqui o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, a intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Então, que possamos aproveitar esses instantes e que possamos saber aproveitar, saindo daqui melhor do que quando aqui chegamos. Numa noite que se perde na poeira do tempo, uma estrela de primeira grandeza brilhou no firmamento. Possuidor de um conhecimento jamais igualado até os dias de hoje, esse sábio dos sábios ficou conhecido por todos os povos e em todos os tempos como Jesus Cristo. Ninguém até hoje sabe o que ele sabia nem faz o que ele fez. Enquanto os astrônomos sondam os espaços procurando provas da existência de vida em outros planetas, um mestre dos mestres, profundo conhecedor do universo, há mais de 2000 anos afirmou que na casa de meu pai há muitas moradas. Enquanto os meteorologistas procuram as causas dos fenômenos climáticos, um médico dos médicos, como quem conhecia as leis que regem a natureza, ordenou a tempestade que se aquietasse, e assim se fez. Enquanto os modernos fisiologistas sondam as moléculas do corpo humano para lhes conhecer as peculiaridades, ele, Jesus, o mestre dos mestres, utilizando-se da vontade, reconstituiu tecidos carcomidos pela lepra, dizendo simplesmente: quero ser limpo. Excelente físico desafiou a lei da gravidade, andando sobre as águas, proeza que até agora nenhum cientista ousou tentar. Desta feita, nessa mensagem que nós iniciamos nossos trabalhos, chama-se Sábio dos Sábios. E para fazer uma mensagem dessa, não precisamos estar o quê? Inspirado pelo mais alto. Então hoje nós vamos trabalhar o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, e aqui nós traremos algumas histórias da série de 13 livros de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sempre gosto de trazer algumas histórias, e o pessoal da UNEC já sabe disso, porque cada história vai nos trazer um alento, vai nos trazer uma compreensão diferente, as circunstâncias são diferentes, as histórias são diferentes, tratando de que o plano material está sempre envolvido no plano espiritual e vice-versa. A intervenção, as interferências, tanto do mal quanto do bem. Que possamos refletir diante dessas histórias, diante dos exemplos dos benfeitores espirituais, fazer com que possamos nos alimentar do ato de Deus através da benevolência, do perdão, do amor e da caridade. Em O Livro dos Espíritos encontra-se não mais a simples informação da existência das intervenções dos Espíritos no mundo corpóreo, mas um estudo pormenorizado de situações em que isso ocorre, bem como as causas e consequências dessas intervenções. Trazemos Kardec, que é a base de tudo, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médios e o Espírito Miriam Mendes, um trabalhador do Cristo. Isso é para que nós possamos identificar dentro da doutrina dos Espíritos e que ela possa alcançar aqueles que se encontram aqui dos dois planos da vida. A obra mediúnica subsidiária é tão rica em exemplos desse interrelacionamento que nos leva à conscientização de que convivemos na Terra com outra humanidade
desencarnar. Então, constituída de espíritos bons e maus que buscam influenciar as nossas ações e também os nossos pensamentos. Livro dos Espíritos, questão 458, Kardec vai perguntar aos benfeitores espirituais que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam. E os imortais respondem: isso depende. Os espíritos frívolos se riem dos pequenos aborrecimentos que lhes suscitam e zombam. Os espíritos menos sérios, os brincalhões, né? Então, os espíritos sérios lastimam os vossos defeitos e procuram vos ajudar. E isso depende das nossas ações, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Estamos fazendo as nossas orações, a doutrina dos espíritos também é filosofia. Por isso nós questionamos para refletirmos juntos. Estamos fazendo a nossa parte. Kardec vai nos trazer esse Pentateuco kardeciano projetado e trabalhado e planejado pelo próprio Cristo. Uma série de benfeitores foram feitas várias reuniões para que pudesse dar o amparo desses benfeitores que pudessem vir à Terra e dar o suporte para Allan Kardec. Então é desta forma que o trabalho é realizado no plano espiritual, para que aqui também seja tratado com seriedade, com equilíbrio e com harmonia. Só depende de cada um de nós. Então, no livro dos médiuns, no capítulo 10, do item 135, sobre a questão das comunicações frívolas, né, que são dos espíritos levianos, sombeteiros ou maliciosos, misturando muitas vezes brincadeiras banais com duras verdades que inferem quase sempre com justiça. Muitos de nós que estamos no plano de provas e expiações aqui na Terra, diante das nossas imperfeições, do nosso orgulho e egoísmo, nós não queremos aceitar essas verdades que esses espíritos nos colocam. São realidades e circunstâncias que estão sempre presentes. E aí é que nós devemos refletir das nossas ações, dos nossos pensamentos, do nosso dia a dia, para que possa haver mudanças de hábitos, mudanças de princípios, né? Que é para que nós possamos progredirmos, fazer um mundo melhor. O Espírito Miramês, guia espiritual do médium João Nunes, um trabalhador do Cristo, ele vem nos asseverar na questão Conceito e Indulgência do capítulo 50, sintetizando a questão de Kardec do Livro dos Espíritos 458, asseverando que os espíritos levianos, quando cercam os encarnados, nós que aqui nos encontramos, observando seus pensamentos e a todo uma observação, planejando o que se deve fazer, quando inferiores riem e fazem histórias. O deboche é um ambiente natural deles, sempre comparando o que os homens falam com o que fazem e pensam, principalmente quando aqueles que estão a dar conselhos aos outros. Aí aqui Saturnino, os nossos companheiros que estão na tribuna, né, que gostam de falar, nós aqui estamos presentes nesse exemplo. É por isso que a responsabilidade de um orador, daquele que se propõe a esse tipo de trabalho, ele deve andar correto. Ele seja correto dentro da doutrina, na casa espírita e lá fora. Seja no trabalho, aonde estiver. Olha o exemplo do próprio Jesus. E aqui eu vou dar alguns exemplos de outros espíritos mais na frente, para a gente ter uma noção de como a gente deve andar correto. É o Evangelho de Jesus, senhores, que deve ser posto em prática no nosso dia a dia. E a gente encontra muitas desculpas, justificativas, para colocar os nossos equívocos e os nossos erros em mim. Não, é porque eu ainda sou um pouco, ainda estou caminhando aí para o progresso. Aí a gente sempre lembra, no capítulo 17, lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec. O verdadeiro cristão, o Espírito, é aquele que se esforça no dia a dia para dominar as vossas mais inclinações. Então somente Jesus nos vai libertar dessas inconveniências. Se
Se observarmos os seus ensinamentos, passando a praticá-los na decência do seu ambiente de luz. Se não queremos essas companhias, busquemos Jesus perto. Nós, através dos nossos pensamentos, é quem escolhemos a quem deve estar próximo a Deus. São os maus pensamentos, os pensamentos equivocados, os pensamentos na malícia, no mal, as ações negativas. Então nós temos que colocar um projeto de vida que seja dentro do Evangelho de Jesus. Então Allan Kardec ele passou 15 anos preparando esse Pentateuco kardeciano para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ler, reler quantas vezes necessário, para que a gente possa praticar o perdão em vez da vingança, o amor em vez do ódio, o equilíbrio em vez do desequilíbrio. Então, os benfeitores aqui se encontram para construir conosco. É desta forma que nós vamos aprendendo e progredindo sempre. Livro dos Espíritos, na questão 459. E aqui a gente vai entrar daqui a pouco algumas histórias da série das obras André Luiz, psicografia de Francisco Canchado. Kardec pergunta novamente aos imortais: os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E eles respondem: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. E se nós não tivermos cuidado, seremos marionetes no mal. Nós temos vários exemplos, seja nas drogas, seja no álcool, ou seja nas atitudes equivocadas. Muitas vezes nós perdemos uma encarnação por não deixar habitar em nossas mentes o pensamento dos nossos anjos guardiães e dos nossos protetores. Vem novamente Miramês na obra Filosofia Espírita, capítulo 51, influência oculta. Mais uma vez, um comentário na questão 459. Nos asseverando que os Espíritos têm grande influência na vida dos encarnados e que eles nos influenciam bem mais do que se pensa. Imagina aqueles que não acreditam. O Evangelho neste fim de século haverá de ser conhecido em espírito e verdade por todas as criaturas. É o Cristo voltando para a humanidade em outros moldes, na feição divinamente soberana. Ou seja, envolvendo a todos nós no conhecimento, na alegria, no amor fraternal, na caridade e na benevolência uns para com os outros. Nós somos uma família terrestre que estamos aqui para amarmos aos outros. É desta forma que é o Jesus operante, como o Rei Solar que é, iluminando todas as consciências dos dois planos da vida. Então, a doutrina espírita é uma força de luz, que tem a missão de influenciar a humanidade. E se quisermos sentir essa presença espiritual dentro do coração, que passemos a amar também, como Jesus nos amou, como nos ama e como nos ensinou. Dessas obras vamos iniciar em Os Mensageiros, segunda obra de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 39. Constata-se a existência de um serviço de amparo a espíritos desencarnados que perambulam pelas ruas no sentido de conduzi-los ao centro espírita, aqui onde nós estamos, a fim de serem encaminhados, de serem recebidos, de serem recepcionados, de serem acolhidos. Esse trabalho conta com servidores que têm a responsabilidade definida de quem deve prestar contas, conforme se vê. Aqui a gente vai dar alguns exemplos. Na reprimenda de que sofreram 2 trabalhadores que não se ativeram nos cuidados requeridos no desempenho de suas tarefas, tendo favorecido parentes desencarnados que não se apresentavam em condições de serem ajudados. Aqui nós temos 2. Vieira, o benfeitor vai dizer: recomendo a você e ao Hildegard a melhor observância no nosso critério doutrinário.
Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que aproximam de nossa tenda, alimentando certas intenções de natureza inferior. E aqui, seguindo o roteiro, eu vou dar mais um exemplo para que a gente possa compreender o que seja isso. Vejamos, como nós somos pequenos ainda, nós pegamos nossos familiares muitas vezes e levamos para que seja atendido primeiramente aqueles que chegam às 4, 5 horas, e os que chegam às 7 horas nós pegamos nossos familiares sem estar preparado para saber da doutrina, sem estar receptivo para o amor que habita em coração. Aí, quando eu falo em coração, é a sensibilidade e a percepção do homem pensando em espírito sujo, internalizar-se. Ele ainda não percebeu e não sensibilizou-se ainda nesse âmbito, em se aprofundar. Aí fica difícil. O que é que vai acontecer? Vou passar meu parente porque eu acho que ele deve ser atendido primeiro do que aquele que realmente necessita do apoio. Aí eu passo. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ver 1 ou 2 vezes e vai deixar o tempo passar porque ele não estava preparado para que assim ele pudesse ser acolhido, essas energias pudessem aí ativar, né? Para que ele pudesse prosseguir em paz. Mas como ele não ainda está preparado para esse novo espaço, o erro está naquele que assim entendeu e se equivocou. E os benfeitores espirituais vão cobrar. Então, pessoal, cada um no seu tempo, a sua necessidade. E é por isso que os benfeitores vão nos dizendo que a gente tem que ler muito, que a gente tem que aprender, que o conhecimento é muita coisa, porque é a única coisa que a gente leva para o plano espiritual de onde nós viemos, aonde a traça, os besouros e as baratas não corroem. As riquezas materiais que tantos correm atrás. E André Luiz, eu assisti no filme Nosso Lar hoje, na Adriana, lembro-me quando André Luiz diz assim: cheguei no plano espiritual vazio de conquistas e de riquezas espirituais, voltando à pátria sem nada a oferecer, aonde passei 8 anos no umbral, refletindo, sofrendo, caminhando dia e noite, sem saber para onde ir e nem para onde ir. Porque na matéria, na terra, trabalhei de tudo. As conquistas foram realizadas, onde atendi 6.000 pessoas. Mas aí me perguntaram no plano espiritual: o que trouxeste de bom? O vazio espiritual. Na obra Missionários da Luz, no capítulo 11, vamos trazer mais um exemplo da série André Luiz. Há um exemplo da existência de vigilante responsável por determinada área da cidade. Aqui, como também, muitos espíritos aqui estão sentados o triplo do que a gente está vendo aqui, para participar dessa assembleia. Então, vem o instrutor Alexandre, acompanhado de André Luiz, que procurava informações sobre um caso de um homem que supunha ter sido assassinado em determinado local, onde encontrou-se com um espírito, o vigilante, a quem se dirigiu nestes termos: meu amigo é visitador em função aqui. Recebendo resposta afirmativa que sim, procurou obter os informes sobre a desencarnação que ocorrera naquele local, ficando sabendo que não se tratava de assassinato, mas de suicídio friamente preparado. Vejam aí como eles estudam, eles planejam, observam, para poder, caso a caso, ser tratado de forma positiva. O vigilante então disse que tentara ajudá-lo com o concurso de outros trabalhadores, mas que a sua deliberação em matar será muito forte. Esses malfeitores, eles ficam enviando, e quando eles conseguem adaptar-se, eles fazem essa ligação e eles ficam 24 horas enviando essas mensagens, né?
E aqui a gente não vai se aprofundar para não cair o padrão vibratório. Então fica sendo alimentado esses pensamentos menos nobres, e se a pessoa, se o indivíduo não se cuidar, né, e a gente vai colocar mais lá na frente o que é que devemos fazer, ele vai ficar sendo alimentado pelos malfeitores. E muitas vezes não há o que fazer. É a intervenção, a interferência do plano espiritual no plano material. Então, tão logo desencarnara fora essa entidade que suscitou, foi arrebatado por um bando de espíritos em função do seu baixo padrão vibratório. Alexandre começa então os trabalhos de localizar essa entidade que estava precisando de socorrido. Propiciam então um encontro com a sua esposa, ou seja, a viúva. Durante o sono físico, né, o sonho, a viúva é conduzida para o plano espiritual, para que pudesse aí se encontrar com o desencarnado e marido. Essa mesma acompanhante que está lá presente para ajudar, foi designada a permanecer na casa da viúva, a fim de auxiliar e conseguir a ocupação que lhe permitisse sustentar a família, face à situação de desamparo que foi lançada. Olha só, se a gente tem esse merecimento, se a gente está sempre impresso na boa leitura, no trabalho e no trabalho do bem, nos bons pensamentos, os nossos protetores, os nossos anjos guardiões, eles estarão ali permanentemente nos ajudando, nos auxiliando para que a gente possa prosseguir com Jesus através do seu Evangelho e através dos seus ensinamentos. Continua a obra André Luiz no nosso lar, e aqui eu vou me aprofundar um pouco mais. Eu creio que muitos aqui já leram Nosso Lar, e também a gente já viu o filme muitas vezes passando na Globo, nos cinemas. 5 milhões de pessoas, né, já assistiram. Então aqui a gente vai ampliar um pouco os nossos horizontes para que a gente possa compreender um pouco melhor. Capítulo 50. André Luiz, ao visitar na terra seu amigo, né, seu antigo lar, após vários anos de ausência, vê-se impelido a auxiliar o tratamento daquele que lhe ocupara o lugar. Aí a gente vai tratar um pouco da questão do ciúme. Na condição de marido de sua viúva, depois de alguma hesitação, solicita o concurso de Narcisa, a notável enfermeira, com quem trabalhava na colônia espiritual. Então logo chega, Narcisa convoca espíritos que lhe passaram de cá, onde encontrar mangueiras e eucaliptos a fim de retirar substâncias medicamentosas para o socorro ao doente. Ante o espanto de André Luiz, ela explica que as 8 entidades que se apresentaram eram servidoras comuns do reino vegetal. Então vejam só, Kardec é quem fala nos seus livros. Os mensageiros de Jesus falam em suas obras. André Luiz aqui é um exemplo. O próprio Emmanuel, Francisco Cândido Xavier e tantos outros. Vamos nos aprofundar um pouco mais. 8 anos no plano espiritual no umbral. André Luiz tinha um desejo enorme de voltar a ver a sua família. Mas os benfeitores, achando que ele não estava ainda preparado, vinha fazendo com que ele pudesse trabalhar no bem. Vamos aprender. Mas eu sou médico, respondia ele. Sim, médico na terra, mas aqui no campo espiritual não entendo nada. Vamos prosseguir trabalhando no bem, auxiliando aos mais necessitados que aqui estão chegando. E assim a enfermeira, que aqui vem dizendo Narcisa, foi trabalhando André Luiz. Chegando depois de 3 anos em nosso lar, trabalhando sempre, ele recebe o merecimento de bônus horas de poder descer à terra, mas foi ensinado também que se ele precisasse de auxílio no que ele ia ver aqui na terra, era só entrar em oração, e aí faz a ligação do que está na terra e que não está nos planos espirituais. Primeiro impacto,
a casa já estava pintada num outro tom. Segundo impacto, quando ele adentra o espaço, os móveis diferentes, e dos seus filhos, apenas uma moça lembrava de André Luiz. A maioria, como a sua esposa e os seus outros filhos, não acreditava na imortalidade da alma. Os olhos de André Luiz começam as lágrimas a descer. Inspira a sua filha pequena a tocar o piano, a música que ele ouvia no plano espiritual. Como, menina, você conseguiu tocar essa música? Ah, eu sentei e toquei. André Luiz ali se encontrava ao lado do piano. De tal forma que um outro impacto desceu. Ao adentrar o espaço onde se encontrava o seu quarto, encontra um homem deitado na sua cama, muito doente. Mas até ali não conseguiu compreender nada. Apenas observava aquele quadro. Chega a sua esposa, aquele homem começa a tossir, o médico já tinha saído, o médico ficou muito desanimado, porque o problema dele era muito grave. Só que, quando a mulher coloca a cabeça no ombro daquele homem, esse homem se apresenta. Um sentimento bem novo, quando é em desequilíbrio. Volta ao plano espiritual lá no umbral, e aí começam as novas reflexões. Para que ele pudesse se reajustar, volta aos novos pensamentos do mar, no Rio de Janeiro, para revitalizar e conquistar o seu espaço de equilíbrio. Em oração, volta à sua casa e pede o apoio dos benfeitores espirituais. Chega na Cisa com toda a sua equipe, olha aquele quadro e diz: e aí, André? Nós somos uma irmandade em que temos que amar uns aos outros. Já estás no plano espiritual. A tua esposa hoje já é casada. Este homem é quem dá um amparo e o apoio à sua família. O amor é que deve prevalecer. Olha ao redor deste homem o que é que tem. Sombras negras que favorecia alimentando para que ele pudesse ficar pior. E aí a gente vai entrar na floresta, aonde seres que nunca André Luiz imaginou, por serem características diferenciadas de um ser humano. Eles ali estavam naquele espaço onde são o quê? Os servidores do reino vegetal. Traz esse medicamento, é aplicado a água fluidificada, aplica-se o passe naquele enfermo, ele é intuído e inspirado a beber aquela água e acorda totalmente bem de saúde. A esposa fica impressionada, os médicos não com a bebida, mas está ali o quadro da intervenção dos benfeitores no plano materno. No Mundo Maior, capítulo 13, há uma intervenção direta de Calderaro impedindo o suicídio da jovem Toninha. Mas aqui nós não vamos nos aprofundar. Na obra Libertação, capítulo 9 e 10, nos mostra como agiram os espíritos encarregados de solucionar um caso de atuação obsessiva, cujo objetivo era o de levar uma jovem senhora à desencarnação. Durante o desempenho de sua tarefa, o benfeitor Búvio atua no sentido de proteger uma jovem encarnada que estava sendo assediada por um rapaz, filho do proprietário da casa onde trabalha. E aqui eu vou tecer alguns comentários, mas não muito, porque o nosso tempo é curto. É o seguinte, falando em obsessão, os espíritos malignos ou maléficos, devido às circunstâncias, escolheram continuar no bem ou continuar no mal. Nesse exemplo, o que aconteceu foi o seguinte: os benfeitores montaram a equipe para adentrar o espaço dessa equipe malfeitoras que estava induzindo e enviando as energias deletérias para aquela moça chamada Margarida. E ela estava defiando pouco a pouco. O que acontece? Os benfeitores baixaram um pouco o seu padrão vibratório para que não fosse identificado aquela equipe de malfeitores.
começaram a observar aquele quadro e começaram a perguntar o porquê estariam ali fazendo mal àquela moça. Pouco a pouco ele foi falando. Era que na vida passada, em que ele estava encarnado, foi feito mal e ele desencarnara. Ficou a sua família passando por dificuldades. O dono daquela casa onde aquela moça se encontrava foi culpado de tudo isso. O seu filho, diante das dificuldades, estava preso e não havia a sensibilidade para que assim pudesse se ajustar e ele do outro lado ficar tranquilo. Então ele resolveu fazer o quê? Se vingar. Monta-se uma equipe, e aí vai entrar o espírito Gregório. Monta-se uma equipe, né? Porque viu que no coração dele só tinha ódio e vingança. E aí uma coisa que muitos de nós não sabemos. E um dos benfeitores não tinha tanta experiência quanto os outros e começou a fazer alguns questionamentos. Ele achava que quando aqueles malfeitores saíssem, eles iam poder atuar e aquela moça ia ganhar tempo. A equipe dos malfeitores saiu. E aí o benfeitor diz assim: vamos penetrar um pouco na mente daquela moça. Lá se encontravam sendo enviadas, mesmo depois dos malfeitores saírem, alimentando o mal, né, os ovões, que iam continuar servindo ao alimento daquela mente durante mais 30 horas. Vejam aí a quem nós escolhemos para estar próximo a nós. Então tiveram que estudar o caso, e aí são casos diferenciados, para que ela pudesse voltar a ter uma vida digna, de cabeça erguida. E aí é o que nós chamamos no meio espírito de reforma íntima. É desta forma que André Luiz, Kardec, no livro dos Espíritos, da questão 461, vem perguntar aos imortais como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos. Resposta dos imortais: quando o pensamento vos é sugerido, é com uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles que, no primeiro momento, de resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção. E é frequentemente útil não saberes. O homem age mais livremente, e se ele decide pelo bem, o faz voluntariamente. Se torna um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Miramês, Filosofia Espírita, Identificação da Origem dos Pensamentos. 461, síntese de Kardec, do Livro dos Espíritos. Vem nos asseverar que para distinguir os pensamentos que vêm de fora dos nossos é necessário que tenhamos um pouco de discernimento. Quem não conhece suas próprias ideias, como saberá identificar as ideias dos outros? Questão para todos nós. Se tem alguma sensibilidade, que nós vamos falando dentro do princípio, e se já és consciente dessa operação de filtração em nossa mente de pensamentos estranhos, fica mais fácil reconhecer. Aproveitar deste ato de Deus, Senhor, para que a gente possa se projetar e progredir sensibilidade e percepção do mundo espiritual. Aí sim, vamos identificar o que seja ruim e o que seja bom. Então entramos em decadência, muitas vezes sofremos, dada a carência do que mais usamos na vida: o pensamento. Livro dos Espíritos, na questão 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Resposta dos imortais: estudai o caso, os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete a cada um de nós discernir se ele é estranho, se são de benfeitores espirituais ou são dos malfeitores. Miramês, na obra Filosofia Espírita, vem nos colocar sobre a questão da distinção dos pensamentos. Devemos analisar o que nos é sugerido, para que possamos saber de onde partem os pensamentos que a nossa casa mental chega.
Então vejamos o que diz Paulo a Timóteo na sua segunda carta àqueles companheiros. Mantenha o padrão dessas palavras que de mim ouvistes, com a fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Devemos observar se são as palavras que ouvimos, se forem boas, se elas estão ligadas em Jesus, serão palavras sãs, por serem de ordem do amor universal. Então, aos senhores, Kardec continua na questão 469, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem. E pondo em Deus toda a vossa confiança, e aí repelirei a influência dos espíritos inferiores e aniquilarei o império que desejem ter sobre vós. Miramês vem nos colocar, sintetizar mais, dizendo assim: o modo pelo qual podemos neutralizar a influência dos espíritos ignorantes é certamente fazendo o bem. O bem é força poderosa contra o mal, e o antídoto da influência do mal, somente o bem neutraliza. Ao deitar, que possamos orar. Ao se levantar, que possamos continuar a fazer o mesmo. Ela, oração, é força poderosa para ajudar a neutralização das investidas das sombras em nossos caminhos. Então, Eurípides Bassanufo, mais uma vez, eu vou colocar o exemplo desse espírito que veio das esferas crísticas, na obra O Apóstolo da Caridade, Jorge Resino. Ele vem nos colocar o Evangelho em vida, exemplificando o Cristo na terra em Sacramento de Minas Gerais, trazendo o amor, o acolhimento, o equilíbrio, a oração, o Evangelho, atendendo a tudo e a todos. É o exemplo que nós trazemos, nós colocamos lá no princípio. Se tu falas, procura praticar o bem. É o exercício do amor na prática do bem no dia a dia. Então, daí a necessidade que nós temos do motivo da oração, da reflexão, a fim de termos a consciência de que categoria de espíritos estamos elegendo para as nossas companhias, tanto na vigilância quanto durante o sono. É só observarmos o tipo de conversação que entretemos, de leitura que fazemos, de filmes que vemos, de programas televisivos a que assistimos, que saberemos que classe de espíritos influem em nossos pensamentos e nossas ações. De tal forma que dessa presença de espíritos já advertia Paulo, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande número de espíritos. O Espiritismo nos mostra que tudo começa no pensamento, por isso vai além do conhecido adágio. Dize-me com quem andas, que direi quem tu és. Ensinando, dize-me quem pensas, que direi com quem andas. Daí a necessidade da observância das recomendações do Mestre. Vigiai e orai, para que não entrei em tentação. Mateus 26, 41. Um agradecimento a todos os companheiros presentes dos dois planos da vida, aos nossos companheiros mentores que aqui se encontram, nos inspirando, nos intuindo. A Cleóbia e a toda a casa, os trabalhadores, os queridos irmãos e amigas, Saturnino, a Ana, que a gente possa sair daqui melhor do que quando chegamos. Aproveitar esses momentos nobres, que não é costumeiro no nosso dia a dia, de tal forma que os benfeitores venham acrescentar para que a gente possa sensibilizar-se cada vez mais, possa perceber o plano espiritual, para que nós possamos vivenciar na terra o Espírito libertado. Nós dizemos assim: quem foi que fez o sol tão vivificador e sua luz resplandecente cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus e as nuvens vaporosas como os densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna sentinela, ou ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos de desenvolvimento e os orbes gigantíssimos em envelhecimento, o átomo, a nebulosa, a neve e o serafim,
e as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta, que não se modifica, e a constante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez o vento, a chuva, o raio e o trovão, a primavera, o outono e também o verão? O perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar? Quem foi que fez o infravermelho e a ultravioleta, e fez a largada surgir uma bela borboleta? O esperto gafanhoto e o formoso rouxinol, surgindo a alvorada nos valões da luz do sol? Quem foi que fez as feras bravas e os ternos passarinhos, a asa dos insetos e a beleza do ninho? Deu agilidade a incrível pulga saltitante, e fez o passo leve e tarde do elefante? Quem foi que fez o colibri com linda sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza? O tatu escavando a cova em que se abriga, e a falha inesgotável da minúscula formiga? O inquieto macaco e o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel? Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão e a baleia? E engenhosa aranha tecendo a sua teia? É assim, meus queridos irmãos, que nós vamos construindo o nosso amor, a esperança de novos dias. E vem nos dizendo, e o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando-os com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras natural, as maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios de animalidade, e um elo a mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundo que nem nós apercebemos, os gênios tutelares arquiangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever? Com todo o dramatismo que eu pudesse ter, artista ilimitável, sublime e ilimitável, me ponho de joelhos e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição até o perdão? Quem dá sem pedir nada e paga sem dever nada, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo? Quem tem tamanho poder? Pergunto a outras vozes, seja do plano espiritual ou aqui conosco, quem quer poder dizer? E eu vos peço, queridos irmãos, amigos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Um abraço no coração de todo mundo e muito obrigado.